amores, bom dia, quanto tempo, a tia tá aqui morrendo de saudade de vocês, com o coração na mão, esperando e pedindo a Deus ansiosamente para que todo esse problema que o nosso planeta está passando, que o nosso mundo está passando, para que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível, para que nós possamos nos encontrar, voltarmos à nossa rotina normal de estudos, de aprendizagens, como era para ser. Mas com tudo isso, nós sabemos que existe um propósito para todas as coisas. E tudo que acontece, nós podemos tirar uma lição maior. Nós podemos nos tornar pessoas melhores a partir de cada situação, de cada vivência que nós temos. E com essa nós estamos aprendendo novas metodologias de ensino, novas metodologias de aprendizagem. E eu quero com vocês hoje estar voltando à nossa relação de professor e aluno, para a gente estar mais uma vez unidos com a intenção de aprender. E na nossa aulinha de hoje de ciências, nós vamos estar concluindo o assunto do nosso módulo, tá? De ciências do módulo 1, que vocês já concluíram as atividades, mas eu vou dar uma pincelada rápida no conteúdo, porque entramos de quarentena antes de comentar um pouquinho a respeito desse conteúdo. Então, o que a gente vai falar hoje um pouquinho da crosta terrestre e do solo, tá, pessoal? Nós vamos ver um pouquinho das características da crosta terrestre, na verdade, das características do solo que formam a crosta terrestre, tá, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade e vamos lá aprender mais um pouquinho. O que acontece? A nossa crosta terrestre, ela vai ser formada de um solo, e eu já expliquei para vocês em sala de aula que toda a camada, que toda a superfície terrestre, ela é formada por rochas. Acontece que na divisão do nosso planeta Terra, nós temos uma crosta que nós chamamos de crosta continental e uma crosta que nós chamamos de crosta oceânica, correto? Na crosta oceânica, acima do solo, nós temos o mar, o oceano, e na crosta continental, acima do solo, nós temos os seres vivos terrestres, tá? Na crosta oceânica, nós temos os seres vivos aquáticos. E acontece que para que essa crosta seja formada, para que esse solo seja formado, nós precisamos de alguns elementos. E o primeiro desses elementos que vão estar unidos para formar o nosso solo, o solo que nós conhecemos, é a rocha-mãe, ou a rocha-matriz, que nada mais é do que aquela rocha que eu falei para vocês que o planeta Terra é formado por uma camada de rochas. E aquela rocha bem grande, que à medida que nós vamos nos aprofundando nas camadas da Terra, nós vamos tendo noção dessa rocha. Então, nós temos a rocha-mãe, que a gente pode chamar de rocha-matriz. E essa rocha-matriz, ela vai estar passando, ela vai estar enfrentando processos de intemperismo, que é a ação da chuva, a ação dos ventos, a ação do sol, que vão levar posteriormente a um processo de fragmentação dessa rocha-mãe. E essa fragmentação vai levar com o tempo a uma degradação daquela rocha. Essa degradação vai acontecer devido à ação do vento e da chuva, como eu já falei para vocês. E daí nós vamos ter a formação de um novo solo logo acima daquela rocha-mãe, daquela rocha-matriz. Então, vamos compreender um pouquinho como que acontece essa formação desse solo, do solo que nós conhecemos, tá, pessoal? Eu trouxe para vocês uma animaçãozinha rápida e básica para que vocês compreendam como que acontece o processo de formação do solo. Acompanhem comigo. Veja bem, aqui nessa animação eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo da formação do solo, das camadas do solo. Nós já sabemos que no nosso planeta, a primeira camada, a camada superficial da Terra, é formada pela crosta terrestre, que nada mais é do que essa crosta, essa rocha matriz ou essa rocha mãe, como nós podemos chamar. E aqui está ela. Essa rocha mãe, ao longo do tempo, ela vai sofrendo com o intemperismo, vai sofrendo com a ação da água, com a ação da chuva, e ela vai começando a se fragmentar.
vai começar a aparecer rupturas nessa rocha-mãe, que vai se fragmentar soltando partículas dela. À medida que essas partículas são soltadas, elas vão se desagregando e criando espaço. Dentro desse espaço, nós vamos ter a composição, a entrada de novas partículas de solo que são trazidas também pela ação do vento e da chuva e de outras localidades. E aí a gente consegue observar que nós temos a formação e a deposição de camadas. Então, eu tenho aqui as partículas da rocha-mãe que foram se desprendendo, se fragmentando, que vão se unindo a fragmentos de solo também trazidos pela ação da água e da chuva, que vão formando novas camadas. E aqui essa rocha ela continua se degradando, formando partículas cada vez menores. E essas partículas menores elas vão diminuindo até formar o solo que nós habitamos, que é o solo rico em características que podem dar origem à vida. E eu queria que vocês observassem aqui, olha só. Nós vamos ter nessa camada da superfície um solo rico em matéria orgânica, porque além das camadas de rocha, das partículas de rocha que vão se desprendendo para formar essa nova camada, com a deposição de sólidos, nós vamos ter a formação dessa nova camada. E a chuva ela não vai trazer apenas partículas de rochas, ela vai trazer também matéria orgânica. Ela vai trazer restos de folhas, às vezes restos de alguns animais. Então, nessa camada superficial da nossa crosta, do nosso solo, nós vamos ter um solo rico em matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai estar possibilitando a vida. E aqui nós temos a vida de vegetais rasteiros, né? Posteriormente, os vegetais começam a enriquecer, a ganhar mais espaço nesse solo e a crescer, até dar origem a vegetais de grande porte, que começam a fixar suas raízes ao longo dessas camadas interiores do solo, tá, pessoal? Então, nós temos uma rocha que é formada, um solo que é formado a partir da degradação de outra rocha, tá, pessoal? De uma rocha-mãe. Não tem segredo. O que acontece é basicamente isso. Então, vamos lá. Nós já sabemos que o solo ele vai ser formado a partir da degradação, da fragmentação de uma rocha matriz, de uma rocha mãe. E esse solo ele vai ter várias características. Nós podemos diferenciar os tipos de solo através de algumas características. E a primeira dessas características é a cor. Como assim, professora, a cor? Calma lá. Aqui na imagem nós temos 3 tipos de solo. E claro que vocês podem observar que esses solos apresentam cores diferentes. Nós temos um solo que tem uma coloração amarelada, um solo que tem coloração escura e um solo que tem coloração esbranquiçada. De acordo com a coloração do solo, nós podemos compreender a composição daquele solo. Se eu tenho um solo com coloração amarelada, eu posso concluir que esse solo é um solo rico em areia, que vai conferir aquela coloração amarelada. Se o solo ele tiver uma característica, uma coloração escura, nós podemos concluir que aquele solo ele é rico em matéria orgânica, é aquele solo propício para se plantar. E se o solo tiver uma coloração esbranquiçada, nós podemos concluir que é um solo rico em calcário, tá, pessoal? Outra característica do solo é a textura e a porosidade. A textura ela está relacionada com o tamanho das partículas desse solo. Então, quanto maior as partículas, mais grosso, se eu posso dizer assim, o solo. Quanto menor a partícula, mais fininho vai ser aquele solo. E a textura, ela também está relacionada com a porosidade. Vejam bem. Imagine que aquela rocha-mãe do início da aula, ela começou a se degradar. E a primeira degradação dela, ela não vai se degradar em partículas imediatamente menores. Ela vai começar a se degradar e se desmanchar em partículas maiores. E essas partículas maiores, elas acabam, quando se juntam, deixando vários espaços vazios. Observe, quanto maior for a partícula, mais espaços vazios eu vou ter entre essas partículas. Quanto menor for as partículas, menos espaços eu vou ter entre uma partícula e outra. Então, eu posso dizer que quanto maior for as minhas partículas sólidas,
maior vai ser a minha porosidade. Quanto menor for as minhas partículas sólidas, menor será a minha porosidade. Por quê? Quando as partículas são menores, elas tendem a se agrupar mais, deixando menos espaços vazios, deixando menos poros disponíveis. E aqui na segunda imagem a gente tem, olha só, quanto menor a partícula, quanto mais agregada ela está, menos espaços vazios, menos poros eu tenho. Então, eu tenho a inexistência de poros, o que vai nos levar a mais uma característica do solo, que é a permeabilidade. A permeabilidade é a capacidade da água fluir entre essas partículas sólidas. Se eu tenho as partículas totalmente unidas aqui, a água não vai ter por onde passar, nem a água nem o ar. Então, esse meu solo aqui, ele vai ser de baixa permeabilidade. Ele vai ser um solo impermeável, tá? E aí, quando eu começo a ter essas partículas mais soltas, com aberturas, com poros entre elas, eu vou começar a ter uma permeabilidade. E quanto maior for a existência desses poros, quanto mais poros existirem entre uma partícula e outra, maior vai ser a minha permeabilidade. Então, quanto maior a porosidade, maior a permeabilidade, tá, pessoal? Então, vocês vão praticar em casa essa explicação que a Tia trouxe para vocês, respondendo as páginas 272 a 274 do módulo 1, tá? Concluindo o nosso módulo para que na próxima aula a gente inicie com o nosso módulo 2. Meus amores, grande beijo. Tia está com muita saudade de vocês. Logo, logo nós estaremos com nossas aulinhas presenciais. Um abraço, pessoal!